Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é terça-feira, dia 13 de fevereiro. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Marcos capítulo 8, versículos 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido, tendo olhos e não vedes, e tendo ouvidos não vis? Não vos lembrais de quanto reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filho e filha, nessa terça-feira, véspera de quarta-feira de cinzas, Jesus estava advertindo os seus discípulos que eles tivessem cuidado com o que os fariseus e os mestres da lei eles faziam, como também Herodes e assim por diante. Só que Jesus aqui não estava referindo à questão de pão, à questão de alimento. O que Jesus estava dizendo a eles, que eles não colocassem em prática aquilo que eles faziam. Aquilo que Herodes fazia, aquilo que os fariseus faziam. Não, que eles não colocassem em prática. Só que os discípulos não estavam compreendendo isso. Então Jesus chama a atenção dizendo: vós estáis um coração tão duro, tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis? Eles não estavam compreendendo o que Jesus estava dizendo a eles. Filho e filha, nós também devemos ficarmos atentos. Não devemos colocar em prática em nossa vida algo que não é do agrado de Deus e que chega até nós, ou seja, um contra-testemunho de uma pessoa não pode nos influenciar. Ficou mais claro assim, né? Por exemplo, se alguém e dá contra-testemunho diante de nós, nós não devemos acatar aquilo que nos está sendo apresentado. Não, nós devemos acatar aquilo que o Evangelho, aquilo que Jesus nos ensina, aquilo que Jesus nos apresenta, porque Herodes não dava um bom testemunho de vida. Os fariseus não davam um bom testemunho de vida. Pelo contrário, né? Os fariseus, eles diziam o que tinham que fazer, mas não faziam. Por isso que Jesus estava alertando os seus discípulos que eles não deveriam caminhar assim. Portanto, filho e filha, que nós possamos ficar com os bons testemunhos. Testemunho bom nos edificam, mau testemunho ou maus testemunhos atrapalham. Que nós tenhamos a humildade de reconhecer: eu preciso fazer da minha vida a vontade de Deus, ou seja, pôr em prática na minha vida o que for da vontade do Senhor. Filho e filha, vamos ter cuidado para não dar mau testemunho diante das pessoas. Tem que ter cuidado com mau testemunho. Isso é muito ruim, isso é prejudicial, isso afasta as pessoas da igreja, afasta as pessoas de Deus. Que não sejamos assim, mas sejamos canais da graça e da bênção de Deus na vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.